Sábios e sábias, bom dia, sejam todos bem-vindos. A parábola de número 11, parábola das 10 virgens. O tema de hoje é muito importante. Se o noivo chegasse hoje, se ele chegasse agora, será que você estaria preparado? Será que você estaria pronto com azeite na sua lamparina para receber o noivo? Porque uma coisa nós aprendemos no começo dessa parábola, e você já precisa anotar isso, é que nem toda espera significa preparo. Estar preparado não significa que... estar esperando, não significa que você está preparado. Porque nem toda espera é preparo. Escreve aqui, ó, nem toda espera é preparo. Obrigado pelo seu comprometimento, obrigado pela sua disciplina de estar aqui todos os dias de manhã. Para todos vocês que compreendem, Shabbat Shalom, hoje será um dia de extrema importância. Alguém falou aqui, ó, como enviar uma pergunta para o Senhor? Você já está enviando, acabei de responder. Vamos lá, sábios? Antes de nós começarmos, alguns recados muito rápidos. Você vai curtir este vídeo, você vai se inscrever neste canal aqui no YouTube para que sempre quando eu entrar ao vivo, nós possamos... o YouTube, aliás, possa enviar uma notificação para você. Você vai compartilhar com pelo menos 5 pessoas, compartilha no seu GE, no seu grupo de edificação, e ao final da live nós teremos uma frase do dia que já está publicada no meu Instagram. Assim que nós chegarmos ao final desta aula, eu irei chamar a atenção de vocês para que nós possamos compartilhar comentários nesta frase do dia a respeito daquilo que você mais aprendeu com a parábola do dia de hoje. Se você está pronto, eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você curvasse sua cabeça e você repetisse comigo as palavras: sou grato a ti, revive eterno, por ter restaurado a minha alma dentro de mim, com misericórdia. Tua lealdade é grande. Agora eu quero que você escreva aqui no chat o motivo pelo qual você é grato no dia de hoje. Eu sou grato pelo Shabat. Eu sou grato pelo Shabat que o Eterno nos permite acessar. Enquanto você vai digitando, depois que você digitar aí, você já se certifica de abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Mateus capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 1. Ok? Parábola de hoje, parábola das 10 virgens. Grato pela salvação em Cristo. Alguém falou aqui. Sou grato pela misericórdia de Deus, pela vida, pelo conhecimento que tenho recebido aqui. Reinaldo, que honra. Obrigado pelo seu carinho. Sou grata pela misericórdia de Deus em minha vida. Sou grato pelo Shabat. Sou grato por ter chego aqui. Grato por mais um dia de vida. Fiz uma pequena enquete aqui. Mais de 50% das pessoas colocaram: estou desde a primeira. Realmente, se você está aqui num sábado, que você poderia estar dormindo, fazendo qualquer outra coisa, e está aqui, sábado é o dia que menos tem pessoas. Pode perceber. Ontem nós tínhamos cerca de 500, quase 600 pessoas assistindo ao vivo aqui. Hoje nós temos pouco mais de 150 pessoas. Por quê? Somente aqueles que estão desde o primeiro. Somente aqueles que são comprometidos realmente estão aqui. Que o Eterno abençoe vocês, sabe? Muito bom, nós estamos começando, então se você já achou Mateus capítulo 25 aí na sua Bíblia, comente aqui no chat para mim, ó, sabedoria. Muito bom que nós tenhamos as nossas Bíblias todos os dias, para que nós possamos ler, né, sábios? É importante, eu sei que nós temos Bíblia aí no smartphone, Smart Bíblia, né? Mas é muito bom também nós lermos a nossa Bíblia, porque essa aqui nunca descarrega, dessa aqui só sai Bíblia, só sai Palavra de Deus, não tem distrações, então você abre, você lê, e você é alimentado por essa gloriosa palavra. Sabedoria, o pessoal já está falando aqui, significa que você achou, nós estamos começando. Naquele tempo, o reino do céu será como 10 damas de honra, que pegaram candeias e saíram para o encontro com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 eram sensatas. As imprudentes pegaram as candeias, mas não levaram óleo, ao passo de que as outras levaram óleo em vasilhas, com as candeias. O noivo se atrasou e todas adormeceram.
No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está aqui. Saiam ao encontro dele. As jovens acordaram e prepararam suas candeias. As imprudentes disseram às insensatas. Desculpa. As imprudentes disseram às sensatas. Dê-nos um pouco do seu óleo, porque nossas candeias estão se apagando. Não, elas responderam. Talvez não haja o suficiente para vocês e para nós. Comprem óleo para vocês. Entretanto, assim que elas saíram para comprar óleo, o noivo chegou. As que estavam prontas foram com ele à festa de casamento, e a porta foi fechada. Mais tarde, as outras damas de honra chegaram. Senhor, Senhor, elas gritaram. Deixe-nos entrar. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, fiquem alertas, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Até o versículo 13. Nós lemos a nossa porção da parábola de hoje. Nem toda espera significa preparo. Não é porque você está esperando que significa que você está preparado. Nesta parábola, Yeshua, ele está contando, talvez aqui uma das parábolas mais impactantes, e colocando ela no contexto do seu discurso escatológico no Monte das Oliveiras. Existem algumas parábolas que é a respeito da nossa mordomia, a respeito de arrependimento, a respeito de retorno para a casa do Pai, a respeito de como que funciona a dinâmica do reino, a graça do eterno Deus, mas existem algumas outras parábolas que Yeshua está contando para que nós possamos ter uma maior compreensão no que diz respeito ao final dos tempos. Então, nessa parábola que ele está se dirigindo aos discípulos e também para todos aqueles que estavam seguindo ele, para que ele pudesse ilustrar a natureza do reino, a natureza dos céus e a necessidade crucial que nós precisamos ter sobre a nossa vida vigilante, uma vida de prontidão para com a vinda dele. Esta parábola, existe uma grande tensão que Yeshua expõe nessa parábola, e essa tensão ela mora no contraste brutal entre uma simplesmente confissão religiosa e uma preparação espiritual verdadeira. Então, ele está confrontando, ele está dividindo aqui a ilusão de que a mera participação em rituais, ou muitas vezes a adesão a um grupo de fé, são suficientes para garantir a entrada no reino. Não, a parábola ela está cortando isso, está desnudando essa falha fatal de uma superficialidade, onde você ter uma aparência, um verniz de espiritualidade, muitas vezes vai esconder uma ausência de provisão interna. Uma ausência de uma graça que sustenta a fé nos momentos de espera e nos momentos de crise. O problema aqui não é nem a falta de desejo de encontrar o noivo. Todas elas estavam esperando pelo noivo, mas foi a negligência em cultivar uma espiritualidade de fachada, que revelou inclusive algumas consequências eternas para parte dessas mulheres que aqui nós encontramos nessa parábola, e obviamente nós sabemos que as outras encontraram com o noivo porque elas tinham mais raízes profundas. Um grande comentarista, que eu sempre cito o nome dele aqui, Matthew Henry, ele nos auxilia com uma perspicácia teológica aqui, para nos conduzir por um caminho interpretativo que vai estabelecer a vigilância e a preparação contínua como se fosse a espinha dorsal da nossa vida como filhos e filhas do Eterno. Então, nessa parábola, nós temos uma advertência solene sobre a segunda vinda de Yeshua e a necessidade que nós temos de discernir entre uma fé autêntica, que brota de um princípio interno da graça, e uma mera profissão externa, ou seja, só um verniz de espiritualidade que é só uma fachada. Então, a parábola, ela não é só uma história, mas ela é um espelho que vai refletir a administração do governo de Yeshua em relação àqueles que estão preparados e em relação àqueles que estão desesperados naquele grande dia. Yeshua está nos mostrando que o reino dos céus, ilustrado aqui por uma solenidade de casamento judaico inclusive, exige de nós
súditos desse reino. Uma prontidão que vai além das nossas aparências. Uma provisão que resista ao teste do tempo e da demora. Em outras palavras, você está aqui todas as manhãs, você lê a sua Bíblia, você vai na sua igreja domingo após domingo. Isso parece que você está preparado, mas se internamente você não tiver azeite na sua candeia, azeite na sua lâmpada, toma cuidado, porque esse tempo de espera, esse muito cumprir de rituais, não necessariamente pode fazer com que você esteja contado entre aqueles que vão casar com o noivo. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Então, a tese que o Matthew Henry ele apresenta para nós aqui, Matthew Henry, um puritano do século XVI, a salvação não é um evento passivo, mas é um processo ativo e de cultivo interior, onde a graça é o azeite que mantém a lâmpada sempre acesa. E a vigilância que nós precisamos ter é a postura constante de quem de fato anseia pelo noivo. Vigiar significa que você está de fato esperando pelo noivo. É a sua vigilância. Escreve aqui, ó. A minha vigilância é minha postura constante. Alguém falou aqui, ó, por favor, explique o casamento judeu. Existe uma sequência de aulas na Escola Adquirindo Sabedoria que se chama O Casamento nos Tempos de Yeshua. Eu não vou falar sobre a escola hoje, como eu falei, hoje é Shabat. Seria bom que ninguém comprasse a escola hoje, por isso que eu falei para você entrar ontem. Amanhã eu volto a falar. Hoje eu não vou falar sobre a Escola Adquirindo Sabedoria, mas se você já é aluno, existe uma série de aulas onde eu explico todo o contexto histórico e cultural e como que eram feitos os casamentos na época de Yeshua. Por que o Eterno usa tanto analogia de casamento, noiva, noivo? E aí nós precisamos entender como que eram os casamentos nos tempos de Yeshua. Então nós temos a leitura organizada aqui para que nós possamos perceber que a parábola é um chamado urgente para que nós possamos ser diligentes, para que nós estejamos aptos a comparecer diante do Eterno, a prestar contas e receber a sentença de uma vida eterna. Bom, vamos adentrar a nossa parábola. Eu sempre dou uma introdução aqui, mas é sempre bom que nós entremos na nossa parábola. A grande verdade, a primeira coisa que nós precisamos perceber, como o Matthew Henry, ele de fato, de forma muito hábil, ele nos aponta, é que todas as 10 virgens, elas pareciam iguais. Todas elas eram virgens. Olha só que interessante. Isso significa, elas estavam esperando para serem possuídas por um noivo. Todas são virgens, todas têm lâmpadas, todas saem ao encontro do noivo, ou seja, isso está nos ensinando que uma mera profissão de fé, participação em rituais religiosos, até mesmo a espera, ou então a associação com uma comunidade de crentes, por si só não garante salvação. Existe uma distinção crucial que Yeshua fez, que nós temos sublinhado aqui. A diferença entre uma fé genuína e a profissão externa e hipócrita. As virgens prudentes, elas possuíam azeite nas vasilhas delas, elas possuíam uma provisão extra, enquanto as loucas, elas tinham azeite apenas para suas lâmpadas, o suficiente para uma aparência imediata, mas elas não tinham uma reserva para caso demorasse. Ou seja, a evidência do caráter não estava na lâmpada acesa no presente. Porque é como eu sempre falo quando eu vou pregar em algumas comunidades religiosas. Amados irmãos, olhando para todos vocês aqui, todos bem arrumados, bem vestidos, cheirosos, todos parecem crentes. Todo mundo parece crente. Na igreja, todo mundo lendo, adorando, orando, todo mundo parece crente. Por quê? A evidência do seu caráter não está na lâmpada acesa no presente, mas está na capacidade de manter essa lâmpada acesa no futuro. Escreve aqui, ó, minha lâmpada deve estar acesa para o futuro. É importante notar aqui que o azeite, nesse contexto, ele é frequentemente interpretado como um símbolo
do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, da graça divina, da preparação espiritual genuína e que de fato é intransferível. O azeite de oliva puro, né, como nos mostra uma pesquisa de contexto histórico-cultural, era um elemento central nos rituais judaicos, porque simbolizava pureza, simbolizava luz, simbolizava conexão com o eterno, e ele também era usado na menorá, para que as lâmpadas da menorá, a menorá era o candelabro que acendia o tabernáculo, eram as luzes do tabernáculo, então o azeite de oliva ele era usado para acender a menorá e também era usado nos rituais de unção. Então a posse de azeite extra nas vasilhas das virgens prudentes indica que elas faziam uma preparação contínua, uma reserva espiritual que vai além de uma mera aparência. A grande verdade, sabes, é que a fé verdadeira, ela não é apenas um show para a plateia. É uma realidade interna que se manifesta em provisão e perseverança. As virgens loucas, embora elas tivessem lâmpadas, elas não tinham princípios. Elas tinham uma lâmpada de profissão de fé nas mãos, mas elas não tinham nos corações. Elas não tinham aquele estoque sólido. Elas não tinham uma disposição enraizada. Elas não tinham resoluções firmes que são necessárias para que elas pudessem ser conduzidas em meio aos serviços e às provações das condições atuais. Isso nos ensina que a vida com o Eterno exige mais do que, como eu sempre falo, um verniz religioso. Exige uma transformação interior, uma posse real da graça do Eterno, que irá nos capacitar a viver em fidelidade, mesmo quando a espera se prolonga. Eu vou apenas introduzir o contexto do casamento judaico aqui. Eu não vou entrar nisso porque as aulas estão completas na Escola de Crença e Sabedoria, mas para que nós possamos compreender um pouquinho da profundidade, um pouquinho do muito, do quanto profundo é essa parábola, é importante nós notarmos que Yeshua, ele enraiza essa parábola nos costumes de casamento judaicos do primeiro século, que era, na verdade, uma cerimônia muito significativa para a sociedade, tinha muito significado. O casamento ele se dava em duas etapas. O noivado, que se chama Kiddushim, e as núpcias, que se chama Nisuin. O noivado era um compromisso legalmente vinculativo. Isso quer dizer, no judaísmo, quando as pessoas noivavam, isso era como se fosse um casamento já. Tanto é que o noivado, ele só podia ser desfeito por divórcio. Ou seja, uma vez que um noivo e uma noiva, eles estavam comprometidos um com o outro, o casamento já estava feito. Era como se o casamento já estivesse feito. Não tem mais separação. Eles não moravam juntos ainda, eles não se relacionavam intimamente, mas era como se eles já estivessem casados. Eles já estavam comprometidos um com o outro. Nós temos uma cultura diferente aqui, que é o quê? Você namora, você noiva e você tem uma chance ainda para terminar com a pessoa caso tudo dê errado. No casamento judaico não era assim. Já estava comprometido. A mesma coisa que Yeshua fez conosco. Nós estamos noivos de Yeshua. Mas virá um dia em que o noivo voltará para o casamento. Nós estamos como as virgens, esperando para esse casamento. Então ele vai retornar para que nós possamos casar, nós teremos as bodas com ele. Conforme você muito bem, provavelmente já deve ter lido. Nós teremos as bodas com ele. Todo mundo está entendendo? Escreve aqui, ó, eu estou entendendo. Então, de acordo com o contexto histórico-cultural, após essa etapa de noivado, ou seja, o noivo comprou pela noiva, ele paga um dote, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas ele pagava um dote, que era como se fosse uma quantia, como se fosse uma grana realmente para o pai da noiva, assinava um contrato, etc. Após essa etapa, o noivo ele retornava para a casa do pai dele para preparar um lugar para sua futura esposa. Esse período poderia durar até um ano. E aí, durante esse tempo, a noiva ela permanecia na casa dela, aguardando a chegada do noivo.
Essa espera era uma espera que carregava uma tensão muito grande, porque a noiva nunca sabia se ele ia voltar. Poderia demorar até um ano, poderia demorar 3 meses, 5 meses, 6 meses, 11 meses ou um ano. O que a noiva precisava fazer? Estar pronta a todo e qualquer momento. A chegada do noivo, de acordo com a tradição, no contexto histórico-cultural, ela era um evento que acontecia particularmente noturno, era pela noite, e era imprevisível. Ele vinha acompanhado dos amigos dele, muitas vezes a tradição conta que ele vinha à meia-noite para buscar a noiva na casa dele, na casa dela, desculpa, a noiva e as damas de honra, né, que são as virgens da parábola, elas tinham a responsabilidade de aguardar essa chegada com lâmpadas acesas, para que elas se juntassem a essa procissão e iluminar o caminho até a casa do noivo, onde de fato a festa de casamento seria celebrada. As lâmpadas, geralmente, elas são como tochas, como trapos que eram mergulhados no azeite, e elas não eram apenas práticas, mas elas eram também cerimoniais, porque esse azeite simbolizava alegria, simbolizava honra, e essa imprevisibilidade da hora da chegada do noivo fazia com que as virgens estivessem constantemente preparadas com as suas lâmpadas cheias de azeite. Constantemente preparadas com azeite. Isso nos ensina que a vida com o Eterno não é uma espera passiva, mas é uma prontidão ativa, onde a provisão para o futuro incerto é tão vital quanto a celebração do presente. A falta de azeite extra não era apenas um descuido, mas era uma falha de compreender a natureza da espera, a seriedade do compromisso. O número 10 virgens aqui, ele pode remeter à importância do número 10 na vida comunitária judaica. Eu não sei se você sabe, mas para que um culto religioso, uma cerimônia religiosa, ela aconteça no judaísmo, precisa-se de pelo menos 10 pessoas, que no judaísmo nós chamamos de minyan, que é o mínimo de pessoas, o mínimo de 10 pessoas para certos cultos religiosos. Então é interessante porque Yeshua usa exatamente o número 10, significando o que aqui? A dimensão de uma comunidade esperando pelo Messias, mas sem anular a responsabilidade individual pela preparação. Olha que interessante, qual é a analogia que essa parábola está fazendo para nós? A parábola das 10 virgens, ela não surge do nada. Ela não surge do nada. Ela não vem simplesmente e entrega para nós qualquer contexto. Não, ela não surge do nada. A parábola está inserida em um contexto bíblico que ele está ressoando desde os primórdios da revelação do Eterno. É importante nós notarmos aqui que Yeshua proferiu no contexto de um discurso escatológico, de uma pregação escatológica no Monte das Oliveiras. Então essa parábola ela está diretamente ligada a uma advertência sobre ser vigilante e sobre a preparação para a sua segunda vinda. Então, ela é precedida, por exemplo, pela parábola do servo fiel e infiel, e depois dela, no versículo 14, se não me falha a memória, ela é seguida pela parábola dos talentos, ou seja, é um conjunto incomparável aqui e inseparável de ensinamentos sobre prontidão, sobre mordomia para o reino dos céus. Isso nos ensina que a espera pelo noivo não é um evento isolado, mas é parte de um propósito maior do Eterno para com a humanidade. Existe um paralelo temático aqui com Lucas, capítulo 12, onde Yeshua exorta os discípulos a estarem com os lombos cingidos
e as lâmpadas acesas, aguardando o retorno do Senhor da festa de casamento. Embora não seja uma parábola idêntica, mas compartilha a mesma ênfase histórica aqui na vigilância e na prontidão para um evento que é futuro e também incerto. Ou seja, ambos os textos, eles estão declarando a importância de estarmos preparados a qualquer momento, porque o Filho do Homem virá numa hora inesperada. A grande verdade é que a Escritura, a antiga sabedoria na sua totalidade, chama a todos nós para uma vida de expectativa ativa. Escreve aqui, ó, eu preciso esperar ativamente. Esperar não é passivamente. Você precisa esperar ativamente. Inclusive, outras passagens na antiga sabedoria reforçam essa verdade, como Marcos capítulo 13, versículo 33, que exorta a vigiar porque nós não sabemos quando o tempo virá. Ou então Romanos capítulo 13, versículos 11, um chamado para que nós possamos despertar de um sono que nós estamos vivendo, porque a salvação está próxima. Ou então 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 11, que adverte sobre a vinda do dia do Senhor como um ladrão na noite, enfatizando as necessidades de nós estarmos sóbrios, vigilantes. E também Apocalipse capítulo 16 e versículo 15, que declara: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Isso nos ensina que a imprevisibilidade da vinda do Eterno, ela é uma constante em toda a revelação bíblica. Nós não sabemos quando ele vai vir, por isso que nós precisamos ser diligentes. Isso não é uma novidade para nós. Eu não sabia que ele ia vir de surpresa. Não, não seja tolo. Muito bem colocado que a Poli falou aqui, ó. Yeshua pagou o nosso dote com seu sangue, foi preparar um lugar para nós, logo virá nos buscar. Muito parecido com o casamento judaico. Sim, por isso que eu fiz uma sequência de aulas explicando sobre todas as analogias na Bíblia, tanto o Primeiro Testamento quanto o Novo Testamento. Por quê? No Primeiro Testamento nós temos várias analogias. Quando, por exemplo, um filho trabalha, quando, por exemplo, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Tem várias analogias em toda a Bíblia sobre casamentos. Quando o Eterno Deus pedia para que um profeta casasse com alguém, tem várias analogias. E isso nós só entendemos quando nós olhamos para o contexto histórico e cultural. O tema de casamento, né, como uma metáfora da relação entre o Eterno Deus e o seu povo, ele é recorrente, inclusive no Primeiro Testamento. Não gosto de chamar de Antigo Testamento porque eu não vejo nada de antigo. Mas é muito recorrente no Antigo Testamento. Israel é frequentemente retratada como a noiva do Eterno. Você vai ver isso em Isaías, em Jeremias, no profeta Ezequiel, no profeta Oséias. Então, essa linguagem nupcial, ela é transferida do Primeiro Testamento para o Novo Testamento, onde a igreja, ela é agora noiva de Cristo. Como Efésios fala, como Apocalipse fala. Então, a parábola, quando ela usa o cenário de um casamento, ela evoca essa rica tradição bíblica, posicionando a vinda de Yeshua como a consumação da união entre o Messias e o seu povo. O azeite para as lâmpadas do tabernáculo e do templo aponta para a necessidade de uma provisão contínua para manter a luz acesa, o que na parábola se traduz em preparação espiritual, e uma preparação espiritual que é constante. E aí nós temos o atraso do noivo. O atraso do noivo ele pode ser visto em paralelo com uma longa espera messiânica experimentada por Israel e a paciência do Eterno Deus antes de intervir na história. A exortação que nós temos, a vigilância aqui, ela fala a respeito da expectativa profética de um dia do Senhor, que ele viria de forma inesperada. Como fala o profeta Joel, o profeta Sofonias. Ou seja, a parábola não é uma história isolada. É um elo vital na corrente da revelação do Eterno, que de fato nos convoca à fidelidade e à vigilância em todas as épocas. Nós temos alguns detalhes aqui que revelam a profundidade da decisão. Para aprofundar essa compreensão, a compreensão
da parábola aqui, sabes? É importante nós notarmos que a escolha das palavras por Yeshua não é aleatória. Cada termo carrega um peso e uma intenção que revelam a profundidade da mensagem. A primeira coisa que nós precisamos perceber é o uso do termo partenóis, que é traduzido como virgens. Vamos lá. Esse termo, ele se refere a mulheres jovens, a mulheres solteiras que ainda não se casaram. No contexto dessa parábola, elas são as damas de honra da noiva, no contexto da parábola, aguardando a chegada do noivo. A escolha desse termo pode enfatizar para nós aqui a pureza e a dedicação que é esperada daqueles que aguardam a vinda do Mashiach, mas também a vulnerabilidade e a inexperiência que podem levar à negligência. Tem outro termo que também é crucial no grego, que é morai, que é traduzida como loucas ou insensatas. A grande verdade é que esse termo aqui não tem a ver com pessoas que têm algum tipo de deficiência mental. Não. Fala a respeito de uma falta de sabedoria prática, falta de discernimento, falta de previsão. Alguém perguntou aqui, ó, Israel ainda é noiva? Sim. Israel é a noiva do Eterno Deus. Ela continua sendo a noiva do Eterno Deus. Porém, Israel está passando por um processo, eu não vou entrar nesse detalhe aqui porque isso aqui seria escatologia, mas Israel está passando por um processo, você consegue entender melhor isso se você assistir a aula Sião, este é o lugar. Você vai entender muito melhor. Existe uma aula chamada Sião, este é o lugar, dentro da Escola de Crença e Sabedoria, onde eu explico isso. Como que se dará a salvação dos judeus, de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo fala. Mas Israel está passando por um período de grande afastamento do Eterno Deus. E esse afastamento resultou no quê? Na salvação dos gentios. Mas nós cremos de que esse grande período de afastamento chegará ao fim, onde a porta se abrirá novamente para que Israel acesse novamente. Então toda a igreja unida com Israel se casarão com o Eterno Deus. As virgens loucas aqui, elas são aquelas que não agiram com prudência em relação à sua preparação para a chegada do noivo. E aí tem um contraste que é com a palavra phronimoi, que significa prudentes ou sábias. Elas são elogiadas por possuírem bom senso, discernimento, porque elas agiram com previsão. Isso nos ensina que a sabedoria do reino dos céus, ela não é só um conhecimento intelectual, mas ela é a capacidade de aplicar esse conhecimento para uma vida de prontidão e de fidelidade. E aí nós temos o termo para azeite, elaion, que como nós já estudamos um pouco na parábola de hoje, é um elemento específico, é uma provisão essencial que separa a verdadeira preparação de uma mera aparência. É importante notar também que o verbo chronizontos, que significa demorando ou tardando, esse verbo ele descreve uma demora inesperada do noivo, que é um elemento chave aqui, que testa a perseverança e a preparação das virgens. Essa palavra reflete a realidade da espera pela segunda vinda de Yeshua, que para muitos pode parecer longa. E quando o texto traz que todas, ou seja, a palavra enistashan e a palavra ekateudon, ou seja, cochilaram e dormiram, todas elas cochilaram e dormiram, Matthew Henry ele interpreta isso como uma negligência geral, mesmo entre os filhos e filhas do Eterno Deus, na espera do Senhor. Israel nunca deixou de ser noiva e nunca vai deixar de ser noiva. Exatamente. Essa falsa e torta teologia da substituição não existe. Israel nunca deixou de ser a prometida, a escolhida por parte do Eterno Deus. Só porque eles foram submetidos a um tempo
muito duro. Porque ninguém vai ao Pai senão por intermédio de Yeshua. Então eles foram submetidos a um tempo muito duro para que essa salvação pudesse vir para os gentios. Os gentios não deveriam olhar para Israel. Não é para eu estar falando disso aqui, mas vamos lá. Os gentios não deveriam olhar para Israel. São rejeitados, tá vendo? Não quiseram o eterno Deus. Os gentios deveriam ser gratos por Israel, pelos judeus, muito gratos. Por quê? Qual era o estado que os gentios estavam antes de a misericórdia alcançar eles? Eles não estavam praticando as leis do Eterno. Os gentios estavam se prostrando diante de outros deuses, estavam se prostituindo diante dos outros deuses, ou seja, humanamente, se nós formos comparar, a condição dos gentios era terrível em comparação com a condição dos judeus. Então não é você olhar para os judeus agora, eles não querem mais Jesus, eles não querem mais saber de nada, mas o gentio, ele não queria saber nem de Jesus, nem de Deus, nem de lei, ele só queria saber das prostituições, dos próprios cultos deles. Eles estavam literalmente mortos nos pecados. Então, gentios não devem julgar que eles estão numa condição melhor, ou que eles estavam numa condição melhor para que o Eterno chegasse até eles. Não. Foi por intermédio de Israel ter rejeitado, e o Eterno Deus submeteu Israel a uma rejeição para que essa salvação se estendesse aos gentios. Mas quando chegar a plenitude dos gentios, a porta volta a ser aberta para os judeus. Para os judeus. Não é o meu intuito falar sobre isso aqui, porque já tem uma aula explicando, então eu não quero dar nenhum contexto fora de contexto aqui. Mas vamos lá. Essa negligência geral aqui, mesmo entre os crentes, na espera pela vinda do Senhor Yeshua, não é só das virgens, mas é uma negligência de muitas vezes todos nós, sabes? Isso não necessariamente seria um pecado, mas é uma falta de diligência, de vigilância, que é ativa e que vai trazer consequências devastadoras. E aí nós temos também a palavra, a declaração do noivo. Ele fala, não vos conheço, ou que oída rimás. É um veredito decisivo. O verbo conhecer, oída, no grego bíblico, sobretudo, ele denota, ele implica um conhecimento íntimo e relacional, não é só um conhecimento superficial. Ou seja, a falta desse reconhecimento íntimo com o noivo sela o destino das virgens despreparadas, revelando que a revelação com o Eterno, ela é pessoal e ela é intransferível. Tem uma curiosidade para que ilumine um pouco a parábola aqui, que é o tipo de lâmpada de óleo que era utilizada no primeiro século, conhecida como lâmpada herodiana. Essas lâmpadas de cerâmica muito comuns na Judéia da época, elas eram projetadas para serem portáteis e para permitirem, na verdade, que as pessoas carregassem luz com elas mesmas. No entanto, a sua capacidade de azeite era limitada, o que exigia um reabastecimento frequente para manter a chama acesa por longos períodos. Isso ressalta a necessidade de ter uma reserva de azeite como as virgens prudentes fizeram, para garantir a iluminação contínua durante uma espera prolongada e imprevisível. Ou seja, a tecnologia da época, por mais simples que ela fosse, ela já apontava para a necessidade de uma provisão contínua e de uma preparação que fosse além do imediato. Isso nos ensina que a vigilância não é um ato único, mas é um estado constante de provisão e de prontidão, onde a cada dia nós renovamos o nosso compromisso com o eterno Deus e com a espera ativa pelo seu retorno. A ilusão, nós temos aqui agora, da suficiência e a realidade de uma decisão que foi inadiável. A grande verdade que Yeshua confronta nessa parábola é a ilusão da suficiência religiosa. A crença de que uma profissão de fé superficial ou uma associação externa com uma comunidade religiosa, do eterno inclusive, é o bastante para o dia do encontro.
As virgens loucas, na autoconfiança delas, elas não perceberam que a provisão para a espera não era um luxo, mas era uma necessidade vital. Elas tinham lâmpadas, elas tinham azeite, mas elas não tinham azeite extra. Elas não tinham a reserva que só a graça genuína pode oferecer. E a vigilância contínua, só a vigilância contínua pode oferecer. Isso ensina para nós aqui que a fé, sábios, não é um estado estático. É um caminho de constante abastecimento, constante renovação. A crise da meia-noite aqui, o clamor inesperado, revelou a verdadeira condição de cada uma. Aquele momento de urgência expôs a falha de uma preparação que se contentou com o mínimo, com o aparente, sem se aprofundar na essência. É importante notar que a recusa das 10 virgens prudentes em compartilhar seu azeite não é um ato de egoísmo. Elas não deixaram de compartilhar porque elas estavam sendo egoístas, não. Mas é, para nós, uma lição, uma demonstração da intransferibilidade da graça. Ou seja, não consigo transferir para outra pessoa. E da responsabilidade pessoal de cada um pela salvação. Ninguém pode viver a fé pelo outro. Escreve isso. Eu não posso viver a fé do outro. Ninguém pode emprestar azeite espiritual. A relação com o Eterno é íntima, é individual. A tentativa das virgens loucas de comprar azeite no último momento é um reflexo da mentalidade humana de tentar compensar a negligência com ações em cima da hora, mas a porta já estava fechada. A declaração do noivo aqui é uma declaração um tanto, é um veredito que ressoa pesado. Ele diz, não vos conheço. Isso ressoa com Mateus capítulo 7, versículo 23, onde Yeshua afirma que muitos dirão, Senhor, Senhor. Mas ele vai dizer, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso está querendo nos mostrar aqui que o conhecimento que o Eterno busca não é meramente intelectual. Não é simplesmente de fachada, mas é um conhecimento relacional. Forjado na intimidade, na obediência, na vigilância constante. A porta estreita mencionada em Mateus aqui, capítulo 7, versículo 13 ao 14, é um lembrete de que o caminho para a vida exige uma decisão constante e uma preparação contínua, e não uma decisão simplesmente passiva ou uma fé de aparências. A parábola está nos ensinando, confrontando com uma realidade de que a decisão de estar preparado é uma decisão inadiável. E as consequências dessa decisão, elas são eternas. Não existem atalhos, não existem empréstimos, não existem barganhas no dia do encontro com o Eterno. A grande verdade é que a vida com o Yeshua, ela exige uma decisão diária de vigilância, de abastecimento da alma com o azeite da graça. E de uma fidelidade que não se abala diante da demora, mas que se fortalece na expectativa do retorno do Eterno Deus. A grande verdade que flui da parábola das 10 virgens é a hiperativa necessidade de vigilância. É quase que um mandamento, sejam vigilantes. A preparação espiritual contínua para a segunda vinda de Yeshua. A parábola não é só uma história a respeito de medo, para colocar medo em nós. Não. É um chamado para uma sabedoria prática, para prudência, uma prudência que se manifesta em uma provisão interna e constante. A espera pelo noivo não é um tempo de passividade, mas é de forma cultiva estarmos vigilantes, é cultivar a graça ativamente, de fazer manutenção da chama da fé que é acesa com o azeite do Espírito. Isso nos ensina que a vida do Eterno Deus é uma jornada a vida do Filho do Eterno Deus é uma jornada de prontidão, onde cada dia é uma oportunidade para que nós possamos aprofundar o nosso relacionamento com o Eterno Deus e garantir que as nossas lâmpadas elas de fato estejam acesas. É importante notar, sábios e sábias, que a parábola
ela confronta diretamente a ilusão de que a mera profissão de fé é suficiente. Ela nos força a olhar para dentro, para questionar a qualidade da nossa preparação. O que Yeshua expõe é que a fé genuína se prova na perseverança, na capacidade de manter a luz acesa, mesmo quando a noite é longa, mesmo quando a chegada parece tardia. A decisão que essa parábola exige de nós hoje é muito clara, é muito concreta. Examinar a qualidade do nosso azeite é tão importante quanto nós fabricarmos o azeite. Nós estamos vivendo de aparências, com uma fé que mal ilumina o presente, ou nós estamos cultivando de fato uma reserva espiritual que nos sustentará até o encontro final com o noivo? Porque a vigilância não é apenas nós esperarmos, mas é estarmos ativamente preparados com o coração e com as nossas vidas, com o coração e com as nossas vidas alinhados com a vontade do Eterno. Essa é a grande verdade. Nós precisamos estar alinhados. Nós precisamos estar com o coração de fato alinhado. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Ó, muito legal. Alguém fez uma pergunta aqui, ó. O que significa o fato de que as 10 dormiram? Significa 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Então as prudentes, elas tinham azeite reserva com elas, suficiente para a espera. Isso nos ensina que, mesmo com a demora, mesmo com o cansaço natural da vida, porque nós teremos aflições nesse mundo. Yeshua falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então talvez o sono, o cansaço, ele pode significar uma aflição normal. Mas a nossa preparação, apesar dessa aflição, é o que nos manterá de pé no grande dia da vinda do noivo. E elas conseguiram manter uma fé genuína, cheia do Espírito Santo, com fervor, porque o coração delas estavam preparados, os corações estavam preparados, independente do cansaço que elas sentiram, que todos sentiram. É importante porque a Bíblia, eu acho muito lindo isso. A Bíblia fala a respeito do tolo e do insensato. Qual é a diferença do tolo e do insensato? Ambos caem. Mas qual é a diferença do tolo para o insensato? É que o tolo do insensato, perdão. Tolo e insensato é a mesma pessoa. Qual é a diferença do tolo para o sábio? Ambos caem. O tolo e o ímpio. O justo e o injusto. Qual é a diferença? Ambos caem. Os dois caem. A diferença é que o justo, ele cai, mas ele se coloca de pé novamente. O sábio é aquele que, apesar de cair, ele está sempre se colocando de pé novamente. Ou seja, eles sofrem a mesma condição. Mas aquilo que eles fazem depois demonstra se eles são justos ou se eles são injustos. Se eles são sábios ou se eles são tolos. A tempestade na parábola, os dois fundamentos, casa construída sobre a rocha e casa construída sobre a areia, a tempestade, a chuva, os ventos, vêm para ambas as casas. Como essas casas estavam preparadas, determina se elas ficaram de pé ou se elas cairão. O sono veio para os dois grupos. As que continuaram na procissão significa o quê? Aquelas que estavam preparadas. Que essa parábola, sábios e sábias, ela possa nos levar a uma decisão que não tem como adiar. Uma decisão de arrependimento, de buscar por uma intimidade e de uma fidelidade que vai se manifestar numa preparação contínua para que, quando o clamor vier, nós possamos entrar com ele para as bodas e ouvir a doce voz. Bem-vindos, filhos e filhas do Eterno. Eu vos conheço. A decisão prática ao final dessa parábola de hoje. Qual é a área da minha vida? Eu quero que você se pergunte. Qual é a área da minha vida que parece pronta,
mas ela está sem azeite. A nossa frase do dia de hoje, sabes, nós temos pelo menos 300 pessoas aqui. Sabes, por que você não vai lá e deixa um comentário? Ah, Natanael, mas eu não anotei nada, eu não aprendi nada hoje. Então vai lá e comenta assim, ó, não aprendi nada, Natanael, sua explicação ficou ruim. Nem que seja uma crítica, vai lá e deixa um comentário, sabes? É simples, não vai cair o teu dedo. Só que isso vai ajudar mais pessoas a estarem aqui. É muito simples. Nós temos mais de 300 pessoas. Chega lá e 20 comentários. Poxa, sabes? Será que eu posso pedir esse ato de gratidão para vocês? Será que eu posso pedir esse ato de gratidão para vocês? De ir lá e comentar. Não, você vai ter que pagar nada. Não vai pagar nada para comentar. Nada, 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 nada. Você investe para entrar na escola de Adquirindo Sabedoria, investe para entrar nos cursos, investe inclusive para comprar a Bíblia. Investe. Sim. Ah, para comentar não vai pagar nada. A frase do dia de hoje. Tem coisas que ninguém carrega por você. O seu azeite é uma delas. Vai lá e comenta a maior lição que você aprendeu. Ó, no post de ontem, mais de 500 pessoas, 36 comentários. Poxa, sabes? Sim, eu não desanimo porque eu não dependo das pessoas para fazer o que eu estou fazendo. Isso é verdade. Eu não desanimo porque eu não dependo das pessoas. Eu faria essa live com uma pessoa ou com 1 milhão de pessoas, independente. E se eu precisasse fazer com 0 pessoas, eu ia entender que essa live é para mim. Ponto e pronto. Não tem problema nenhum. Eu já fiz isso. Antes de vocês todos chegarem. Eu já fiz lives que não tinha ninguém. Eu já fiz posts que não tinham curtidas. Tá tudo bem. Porque eu faço para os céus, para o eterno Deus. Mas será que eu posso contar com essa mini gratidão? Não é sobre Natanael. Presta atenção. Presta atenção, sabes? Não é para eu ficar alimentando meu ego, vendo os comentários, não. Quando nós temos maior engajamento nas publicações, o algoritmo, deixa eu explicar para você como é que funciona o algoritmo, o mecanismo por trás do Instagram. Existe uma máquina por trás do Instagram, que quando ele vê uma publicação, ele não sabe o que tem na publicação, ele não sabe se está falando de lascívia, se é corpo de homem ou de mulher seminu, ele não sabe se está falando de Deus, ele não sabe se está falando de carros, ele não sabe se é polêmica, etc. Claro que algumas coisas ele entende, mas ele tá ali, tá voando ali. Quando ele vê que uma publicação, uma foto, tem um monte de curtida, tem um monte de comentário, ele pensa assim, opa, tem alguma coisa interessante aqui. Aí o que ele faz? Ele começa a chamar outras pessoas. Ô fulano, vem aqui ver, o que o Natanael publicou aqui? Ô ciclano, vem aqui ver. Tem alguma coisa acontecendo aqui, você tem que saber. Aí começa a se juntar, pessoas que concordam, que não concordam. E eu quero bem aquelas que não concordam mesmo, sabe pra quê? Pra plantar semente nelas. Porque uma vez que a semente foi lançada, eu não sou responsável pelo crescimento, aquele que vai dar o crescimento vai fazer algo extraordinário na vida dessas pessoas. Sábios e sábias, eu queria encerrar essa live antes de 1 hora, então vamos lá. Parábola de hoje, 10 virgens, frase publicada no feed, tem coisas que ninguém enxerga, tem coisas que ninguém carrega por você, o azeite é uma delas. Vai lá e comenta a maior lição que você aprendeu no dia de hoje. Que o eterno Deus te abençoe, uma honra nós estarmos juntos aqui. O replay vai ficar disponível até as 10 horas de hoje. Então você pode entrar em adquirindosabedoria.com.br/replay e amanhã às 5h33 da manhã nós estaremos mais uma vez aqui juntos para estudarmos mais uma parábola. Que o eterno te abençoe, nós estaremos juntos e assim alcançaremos sabedoria. Os caminhos que eu andei, não achei a solução. Minha vida sempre quis o que não era bom, seguir meu coração.